Então vamos fazer a leitura do texto de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 30, que diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós te bendizemos e nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor de fato ressuscitou e nos dá esperança a cada dia, a cada manhã renovada, de que um dia o Senhor de fato vai voltar para nos buscar e vai nos levar para a Nova Jerusalém Celestial, onde viveremos eternamente com o Senhor. Mas por enquanto nós estamos aqui. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento onde nós não podemos nos reunir para celebrarmos a sua ressurreição, para celebrarmos a Páscoa do Senhor, mas ainda que nós estejamos separados e vivendo momentos difíceis, momentos de luta, tanto contra as coisas que estão acontecendo, contra muitas vezes a nossa carne, o nosso pecado, aquilo que tem machucado e agredido o nosso coração, nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a superar esses momentos, a enfrentá-los com coragem, mas com a Sua palavra. Nós não queremos fazer nada que esteja fora daquilo que o Senhor nos ensina na Sua palavra. Por isso, reforça em nós, Deus, e tatua mesmo no nosso coração, Deus, a Sua palavra, para que nós não tenhamos condições de pecar contra Ti. Para que o nosso coração se arrependa se porventura está vivendo em pecado. Que nós possamos entender, Deus, aquilo que é a Sua mensagem para nós nessa manhã, e que essa mensagem não só nos confronte o coração, mas nos traga a esperança de saber que não importa qualquer coisa que nós iremos passar, o Senhor irá sempre caminhar conosco, e ao caminhar conosco, o Senhor sempre irá transformar o nosso coração e ressignificá-lo, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso fala conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos te entender nessa manhã, nós precisamos conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Por favor, fala conosco, usa a minha vida, usa a sua palavra, Deus, apesar de mim mesmo, que eu possa ser só um instrumento aqui, que o pastor Lucas também seja um instrumento do Senhor nessa manhã, para ministrar a sua palavra, para ministrar aquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, hoje, como você pôde perceber na leitura do texto, nós vamos falar de um tema bastante delicado, um tema que não é recorrente nas nossas igrejas. Muito pouco se ouve falar desse tema tão importante, é um tema extremamente importante, mas que nós muitas vezes falamos muito pouco. Talvez por um aspecto cultural, talvez por vergonha, talvez porque seja de fato um assunto tratado muitas vezes como um tabu, como uma dificuldade, quando na verdade o assunto é simples, mas nós tendemos a dificultá-lo bastante. Eu confesso que eu não sei por que a gente faz isso, por que a gente fez isso, se isso vem de uma cultura americanizada, se isso é alguma coisa do Brasil ou da história da igreja brasileira que tratou esse assunto como algo muito pesaroso, né? Muito, de repente até alguma coisa suja, alguma coisa que deveria ser mantida escondida, mas esse é um assunto simples, é um assunto bom de tratar, é um assunto que precisa ser tratado pela igreja, ainda hoje, embora o mundo tenha falado muito sobre isso, né, esteja falando muito sobre isso, é um assunto que nós precisamos tratar, porque muitas vezes nós não tratamos, e quando tratamos, muitas vezes tratamos da maneira errada. Tratamos no passado mesmo, né? Nós já tratamos disso, e muitas vezes foi tratado de maneira errada, de maneira incorreta, de maneira a trazer, de repente, peso, vergonha, medo, insegurança, e outros tantos sentimentos e dúvidas, e enfim. Existe uma relação muito difícil entre o cristianismo, ou melhor, a vida da igreja, e o tema que nós vamos tratar hoje, né? E se você pensar bem, se você percebeu aí, nós vamos falar um pouco sobre adultério de fato, né?
Só que, no entanto, para falarmos sobre adultério, nós não temos como fugir do assunto sexualidade. Afinal de contas, o adultério ele só acontece num contexto de sexualidade, né? Se não for o contexto de sexualidade, nós não estamos falando de adultério, não tem como tratar desse tema. Então você percebeu aí no texto que nós vamos tratar de duas coisas muito importantes. Nós vamos falar sobre adultério e sexualidade, nos dois primeiros versículos, 27 e 28. E nos versículos 29 e 30, nós vamos falar do que eu costumo chamar de fidelidade radical, né? Embora pareça ali um assunto complicado, né? De arrancar o olho, arrancar a mão, coisa do tipo. Não é isso que o texto nos diz, nós vamos chegar lá, mas não é isso que o texto nos diz de fato. Mas o texto está nos falando sobre uma fidelidade radical. Para isso, irmãos, eu quero te convidar então a pegar um café aí na sua casa, se juntar aí com a sua família. Se surgirem perguntas, por favor, mande. Se você, por um acaso, ficar com vergonha ou qualquer coisa do tipo e quiser mandar durante a semana para mim ou para os Reves, Lucas e Tiago, fique à vontade também. Nós tratamos sobre isso daí com você também, se for necessário. Mas eu quero te convidar mesmo a abrir o seu coração, ouvir o que a palavra tem a te dizer e a me dizer também, né? Eu não estou incluso disso. E eu não sei você, mas talvez seja até mais fácil de lidar com esse tema aí. Você está em casa, eu estou aqui passando vergonha na frente da câmera, gravando. Vai ficar no YouTube isso aí para sempre, né? Mas, enfim. Então, pegue o seu café. Se você achar, eu vou tratar de temas polêmicos. Nós vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre sexo. Então, se você estiver aí assistindo com os seus filhos pequenos, você esteja preparado para conversar com eles sobre isso, tá? Mas nós vamos chegar lá. Eu quero relembrar você, em primeiro lugar, sobre o que nós estamos tratando aqui para que nós possamos entender. Nós estamos tratando sobre o Sermão do Monte. Nós estamos interpretando aqui uma mensagem que foi pregada pelo próprio Senhor Jesus. Nessa mensagem do Senhor Jesus, nós já percebemos que ele tem nos falado como que deve ser a nossa índole cristã, o nosso caráter cristão, como que deve ser a nossa prática de vida cristã a partir daquilo que é a vontade de Deus para nós. Isso é o que o Senhor Jesus está pregando aqui. Então o Senhor Jesus começa nos dizendo sobre as bem-aventuranças, falando como que deve ser a nossa alegria, né? O que deve de fato nos alegrar, o que deve nos trazer grande satisfação de vida, e a grande satisfação de vida é viver de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a glória de Deus, né? Nós vivemos para a glória de Deus. Esse é o propósito para o qual nós fomos criados, e, portanto, nós nos alegramos nisso. Quando nós vivemos para a glória de Deus, nós nos alegramos. Se, de fato, nós estamos vivendo ou tentando viver para a glória de Deus, isso está nos trazendo peso das duas uma. Ou nós estamos sendo tratados em alguma coisa, ou nós talvez não estejamos caminhando para a glória de Deus. E aí precisamos pensar, e é por isso que nós estamos estudando justamente esse tema. Nós percebemos que no começo Jesus estava falando, então, bem-aventurado é aquele que. Depois, né, o Senhor Jesus está falando sobre aquilo que nós somos, né, nós somos o sal e a luz do mundo, e agora o Senhor Jesus está falando sobre Ele mesmo, né, eu vos digo. Agora é o Senhor Jesus, de fato, nos ensinando aquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. No caso, Jesus está, uma palavra boa aqui, é ressignificando os mandamentos, ou seja, o pastor Lucas tratou na aula passada, né, sobre relacionamentos mais abrangentes, sobre resolução de conflitos, né, Rev? E nós percebemos, inclusive, que existe uma proposição muito séria ali sobre ofertas e dízimos. Que antes de nós ofertarmos qualquer coisa para Deus, ali ele usa a base cristã sobre dízimo e oferta, mas isso vale também para a nossa vida, lembrando que o nosso culto é um culto... o nosso corpo, ele também cultifica a Deus, né? O nosso corpo é um sacrifício a Deus também. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida está ligado a relacionamento, seja com Deus ou com o próximo, e isso significa que se nós estamos oferecendo nosso corpo, nossos dízimos, nossas ofertas, nosso louvor, nossa adoração, se nós estamos oferecendo algo a Deus, mas temos problemas de relacionamento, primeiro nós precisamos resolver esses problemas para depois fazer isso de maneira santa e objetiva, porque de nada adianta, como diz o próprio texto bíblico, se nós dizemos que amamos a Deus, mas porventura temos problemas, né, com nossos inimigos, ou mesmo com os nossos irmãos, familiares, né, se temos problemas de relacionamento, nós fazemos de Deus mentiroso se nós não resolvemos esses problemas.
Então você perceba que, na realidade, o Senhor Jesus está tratando aqui sobre um mandamento super simples. Ouviste o que foi dito, não assassinarás, né, não matarás. Mas, na verdade, o Senhor Jesus, então, está ressignificando esse mandamento, trazendo o real sentido que, durante a história do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, foi deturpado ou foi muito facilitado. Ao ouvir o que foi dito, não vai cortar a garganta do teu irmão. Né? Isso foi dito. Agora, veja bem, não é bem isso. O negócio é muito mais profundo, não é simplesmente não ir lá cortar a garganta do seu irmão com uma espada, com uma faca, ou sei lá o que for. O negócio é que se você chegar para o seu irmão e xingar ele, né, e falar você é um inútil, você é um ignorante, você é um tolo, você é burro, você é idiota, qualquer coisa assim, né, termos até relativamente bobos que a gente usa, querendo ou não, sem querer no dia a dia, nós já estamos cortando a garganta do nosso irmão, mesmo que não seja literal. Né? E isso é muito importante a gente saber que relacionamentos. Né? Então o Senhor Jesus começou a falar sobre relacionamentos mais nesse sentido abrangente, e agora ele vai trazer para o relacionamento entre marido e mulher. Ele vai trazer agora para um relacionamento sexual. Não são dois tipos de relacionamento, a gente se relaciona sempre de maneira íntegra com as pessoas, mas nós somos seres sexuais. Se você não percebeu isso ainda, se ninguém te disse isso, estou aqui te dizendo. Nós somos seres que temos vidas sexuais. Nós temos desejos e muitas vezes esses desejos são pecaminosos e precisam ser controlados. Estou falando isso porque nós estamos tratando aqui exclusivamente sobre adultério. Para tratarmos sobre isso, queridos irmãos, nós vamos precisar falar sobre algumas coisas. Primeiro, nós precisamos falar um pouco sobre sexualidade. E quando nós falamos sobre sexualidade, nós estamos falando de um contexto bíblico, de um contexto cristão. Nós estamos falando sobre sexualidade cristã, bíblica. Pastor, a Bíblia trata sobre isso? Trata, e muito. Muito mais do que ela trata sobre outros temas que nós muitas vezes damos mais importância do que esse. Né? Agora, veja só, vamos começar do começo. A palavra de Deus, ela nos traz algumas coisas que são basilares, que não são negociáveis, tá bom? E a primeira delas é sobre o casamento. Então, o que nós estamos falando sobre sexualidade? Primeiro, sexualidade cristã, todo mundo tem, ok? Todo mundo tem. Eu tenho, o pastor Lucas tem, os meninos aqui têm, você que está em casa aí tem. Todo mundo tem, ponto. Tá? Isso significa que, se todos nós temos, todos nós devemos cuidar da nossa sexualidade de igual maneira. Todos nós devemos cuidar da nossa sexualidade, da nossa vida sexual. Para cuidar da nossa vida sexual, nós precisamos primeiro falar sobre um assunto. Isso é importante. Perder a vergonha e o tabu, né? De falar sobre esse tipo de assunto e achar que isso não é coisa de igreja. Achar que isso não é coisa de crente. Muito pelo contrário, isso é coisa de crente porque Deus nos instrui desde o livro de Gênesis como que deve ser a nossa sexualidade. E aí, então, como que deve ser a nossa sexualidade? Primeiro, a nossa sexualidade ela deve ser exercida, e isso deve ser muito reforçado. Hoje em dia já você vai entender por que deve ser reforçado, mas você já vai perceber que a nossa sexualidade deve ser muito bem reforçada. Primeiro, sexualidade deve ser exercida entre um homem e uma mulher. Qualquer coisa que esteja além disso, pecado. Um homem e uma mulher. De preferência, isso também é um negócio complicado de se tratar, mas na minha visão, do que eu entendi da palavra de Deus, de preferência, se você for maior de idade. De preferência, se você for maior de idade. Existem contextos, existem coisas ali e tal, mas nós estamos falando de sexualidade, nós estamos falando sobre casamento. Casamento só realizado entre pessoas maiores de 18 anos. A menos em casos excelsos que a pessoa, sei lá, se emancipou, qualquer coisa assim, mas como não é uma cultura da nossa sociedade, então não é uma coisa que a gente deve se preocupar muito. Mas a sexualidade deve ser exercida entre um homem e uma mulher, de preferência maiores de idade. Por que maiores de idade, pastor? Não, quer dizer que adolescente não pode namorar? Na minha visão, não pode. Talvez você seja alguma coisa diferente, tal, você pense diferente, tudo bem. Existem posições diferentes, mas eu acho que um adolescente não deveria namorar, menos que ele trabalhe. Porque, afinal de contas, eu nunca pedi dinheiro para minha mãe para sair com uma menina. Não acho isso seja uma coisa muito certa. E, na verdade, eu acho que isso é um problema. E, como eu disse, nós estamos falando sobre sexualidade e nós vamos falar desde o começo do negócio. Se não acabar nessa aula, acaba na aula que vem. Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, na nossa sociedade, nós vivemos uma cultura muito terrível. Terrível, terrível, abominável. Qual que é a cultura terrível? De jovens de 30, 40 anos
e você falar jovens de 40 anos é um absurdo já por si só, mas nós estamos vivendo com jovens de 40 anos que têm dificuldade de amadurecer. E essa dificuldade de amadurecer começa desde a forma que nós tratamos os nossos filhos já na adolescência. Se nós... e isso é um negócio muito complicado, como eu disse, você pode discordar, não tem problema nenhum, a gente conversa sobre, porque não é uma verdade absoluta que eu estou falando, mas é uma opinião própria do que eu estudei até agora, do que eu já percebi em termos de sexualidade, em termos do que a palavra de Deus nos trata sobre os seus contextos e de termos do que o mundo vive. Né? Agora perceba, olha que coisa interessante, se nós começamos a olhar para os nossos adolescentes e falar, olha, você pode namorar, desde que você arrume um trabalho. Porque eu não vou sustentar o seu relacionamento. Alguém sustenta o seu relacionamento? Você que é maior de idade, você que é casado, alguém sustenta o seu relacionamento? Alguém paga as suas contas por você? Não, você que paga as suas contas. E nós devemos pensar nisso. Não como, se um adolescente namorar é pecado. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós podemos usar de bons princípios para fazer com que os nossos adolescentes tenham possibilidades de amadurecer também nessa área. Pode falar. Eu acho interessante isso que o Patrick está trazendo, porque a gente começa então a perceber que o conceito da sexualidade ele extrapola uma vontade de fazer sexo. A gente acha que sexualidade é falar de sexo somente, né? Mas inclui outras coisas que estão em volta das relações, que incluem também a intimidade sexual. Que é justamente isso que o Patrick está falando. Então, desculpe, falar de sexualidade é também falar do comportamento enquanto na minha identidade sexual. Então, como eu me entendo como homem, como a mulher vai se entender como mulher, isso tudo influencia na minha sexualidade e na minha vida relacional com o mesmo sexo e com o sexo oposto, né? Relacional, não passional, aqui com o mesmo sexo, vamos deixar isso claro, né? Mas a minha sexualidade bem construída, ela define vários padrões para a minha vida, né? Inclusive como eu serei como esposo, ou namorado, ou como eu serei como homem mesmo que sustenta um lar, né? Como o Rev Patrick estava dizendo. E esse tipo de comportamento que a gente vê hoje, de homens mal formados, por exemplo, e já bem mais velhos, quando deveriam... A gente até falou sobre... Eu lembrei disso quando o Rev Patrick falou assim, sobre a questão de emancipar pessoas, casamento entre... pessoas mais jovens, menores de idade, não é um problema da nossa sociedade, porque a nossa sociedade sofre justamente com o problema oposto, né? Que é gente que já devia ter amadurecido e não amadureceu. E isso é sim um problema de sexualidade, né? Total. Uma questão de sexualidade. E o engraçado é que assim, o texto ele fala exatamente sobre isso. Olha o que o texto fala. Ele não está falando de sexo. O próprio Senhor Jesus está desmistificando essa realidade, que era a realidade daquela época. Veja que o próprio texto diz, ouviste o que foi dito, não adulterará. O que era adultério na cultura judaica daquela época? Era você ir até uma pessoa e, de fato, ter uma relação sexual. Isso era adultério, com alguém que fosse casado, evidente, né? Enfim, então assim, isso era adultério. Só que olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo... Trazendo, então, o real significado desse mandamento, não adulterarás, se é o 7º, se eu não me falha a memória. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Não adulterarás significa o seguinte, se você pegar e olhar para uma mulher e desejá-la, você já se lascou. Já deu ruim. Você já adulterou com ela. O que ele está dizendo? Ele não está falando sobre sexualidade, sobre sexo, ele está falando sobre sexualidade. O problema não é a relação sexual em si. A relação sexual em si, ela é a consequência final de todo um processo de sexualidade errada, um processo de comportamento errado, um processo de falta de respeito com o próximo. Porque às vezes a gente está falando aqui, né, de sexualidade, mas a sexualidade começa errada quando eu simplesmente não consigo olhar para o outro e respeitar o outro. Veja que respeito não tem nada, parece, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver respeito com sexo? Nada. Só que na verdade, na realidade cristã tem tudo. Porque a minha sexualidade, a minha identidade em Cristo Jesus, ou melhor, a sexualidade bíblica, ela me traz a responsabilidade de tratar o meu irmão e a minha irmã com respeito desde o começo. O problema, para não chegar nas vias de fato de um adultério, né, de uma sexualidade não bíblica, pecaminosa, ela começa simplesmente, dentro da nossa realidade cristã, com respeito.
E aí parece, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tem, para nós tem tudo a ver. Porque se eu não sou capaz de respeitar as minhas irmãs em Cristo, o problema já está grave. O problema já está gravíssimo. E é por isso que nós estamos tratando justamente sobre esse tema, e talvez vamos ficar até algumas aulas, quem sabe, tratando sobre esse tema, porque ele é um tema extremamente polêmico, porque nós temos essa dificuldade de conciliar, e isso também era um problema naquela época, conciliar a nossa sexualidade com comportamentos que estão ligados ao nosso dia a dia, com a nossa identidade. E quando eu falo de identidade, estou falando de identidade cristã, evidentemente, né? Então, a primeira coisa que nós falamos relacionamento, homem e mulher, de preferência, maior de 18 anos, para que nós possamos gerar maturidade. Queridos irmãos, Rev Lucas vai concordar comigo, o Rev Tiago vai comentar que ele concorda comigo. O que a gente mais escuta no gabinete pastoral, sem brincadeira nenhuma, são mulheres ou homens que reclamam sobre a maturidade do seu parceiro. Não reclamam de sexo, não reclamam de vida financeira, até esse seria um segundo problema, né? Mas a maioria, 80%, 90% é problema de maturidade. Postura, maturidade, verdade. Oi? Concordo. Né? Não é verdade? É isso. Porque assim, pense comigo. Vamos falar sobre a vida prática agora, né? Imagina que uma pessoa se casa, né? Um casal se casou, beleza. Imagina que, de repente, existe um problema de maturidade ali, de dificuldade, por exemplo, do homem falar sobre sexo. Isso é um tabu enorme, né? Um negócio terrível. Mas existe essa dificuldade. Digamos que esse homem se casou jovem. Vamos pensar uma pessoa de 23 anos aí, se casou jovem e tal. Digamos que, por qualquer razão que seja, esse rapaz ele tem um problema de... Eu vou usar a palavra aqui certinha, vamos rasgar o verbo, né? O cara tem um problema de ejaculação precoce. Se ele não tem maturidade, você acha que ele vai tratar isso do jeito certo? Não vai. E aí isso vai se transformar em outro problema, que vai se transformar em outro problema, que vai se transformar em outro problema, e outro problema, e quando vê, adultério. E quando vê, divórcio. E quando vê, brigas e mais brigas, e não tem como resolver. Mas tudo isso é problema de maturidade. Maturidade está no simples fato de eu ter vergonha de repente procurar o pastor e falar, Rev, eu tenho uma dificuldade nessa área. Eu sou solteiro, eu tenho. O Rev Lucas está em processo de casamento. Ele tem as lutas dele. Glória a Deus. Aleluia. Mas assim, todos nós temos. Tanto as nossas virtudes nessa área, facilidades, para você pode ser uma coisa super simples e tal, beleza, ok? E para você pode ter lutas em uma área. E outras pessoas vão ter lutas em outra área, mas todo mundo tem. Todos nós temos dificuldades e facilidades nessa área. E nós precisamos tratar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso. Porque a palavra de Deus, como eu disse, trata desse assunto e ela trata muito desse assunto. Muito. Então, a primeira coisa é, homem e mulher, de preferência maior de idade, para que nós possamos desenvolver, em primeiro lugar, maturidade. Relacionamento sexual, homem e mulher, namoro, noivado e casamento, sem maturidade, 99,99% de chance que vai dar ruim. Rev, tem um comentário aqui do pastor Tiago. Rev Tiago diz assim, verdade, é isso mesmo, mulheres que veem seus maridos e que se comportam como se fossem seus filhos. Uhum. E ele não é o marido, é o filho mais velho. Uhum. Ele não é o pai, é o amigão dos filhos. Uhum. Problema de sexualidade. Terrível. Parece que para a nossa sociedade, quando nós olhamos para isso, estamos falando aqui de um contexto cristão, irmãos. Então, por exemplo, se você estiver agora pensando, mas será? Talvez a sua cabeça, a sua mente esteja mais focada no que o mundo diz, porque o mundo diz exatamente assim que tem que ser. Sexo pode ser com qualquer um, dane-se, não importa, é isso que o mundo diz. Pode ser em qualquer idade, o que é um absurdo por si só. É um crime, na verdade, enfim. E aí a gente justifica os nossos comportamentos sexuais errôneos por causa do mundo com o negócio que, olha, eu fico até indignado. É um negócio absurdo, porque nós vamos justificar dizendo que nós fazemos
ou que nós estamos atrás, ou que nós estamos perseguindo, qualquer coisa assim, de amor. Deixa eu falar um negócio para você. Sexo não é amor. Ponto final. Ponto final. Sexo é sexo. Amor é amor. Não existe sexo sem amor. Se existir é pecado. Já aviso isso. Mas sexo não é amor. E nós precisamos desmistificar isso, porque é isso que o mundo diz. E o mundo não sabe o que é amor. O mundo não sabe o que é amar o próximo. O mundo não sabe. Nós sabemos. Então nós podemos chegar num contexto de casamento e falar, nós fazemos amor, beleza. Porque para nós é verdade. Mas para o mundo não. Então nós precisamos desmistificar isso. Sexo não é amor. Para que nós possamos parar de, por exemplo, usar frases como, por exemplo, amor não tem idade. Tem. Tem. Se nós estamos falando de sexo, tem. Amor não tem idade mesmo. Realmente amor não tem idade, mas amor não é sexo. E nós precisamos parar com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque é nesses contextos, quando nós pegamos e trazemos para a nossa realidade aquilo que a Bíblia não traz, ou nós pegamos aquilo que a Bíblia diz, levamos para o mundo, distorcemos e trazemos de volta para nós distorcido, nós vamos ter problemas. E problemas graves. E é por isso que nós estamos tendo justamente essa aula falando do que o Senhor Jesus fala sobre sexualidade. E o próximo ponto. Nós vimos que sexualidade precisa ser entre homem e mulher. Nós vimos que, se possível, maior de 18. Nós vimos que nós precisamos de maturidade. Desenvolver maturidade, seja ela cristã, seja ela na vida, em todos os sentidos nós precisamos desenvolver maturidade. E eu podia ficar falando aqui sobre maturidade, muito mais coisa. Podia falar sobre maturidade financeira, que muitas vezes a gente não tem, sobre como se relacionar com o dinheiro, né, dentro de um casamento, dentro de uma família. Nós podemos falar sobre N coisas, sobre maturidade. Mas nós precisamos continuar. Então, assim, casamento, nós estamos falando de casamento. Nós estamos falando de sexualidade. Sexualidade só deve ser exercida dentro do casamento. Ponto. Ah, mas a Bíblia diz. Diz. E ela diz um negócio que o mundo não diz. O mundo diz que sexo é fazer amor. A Bíblia diz que quando a gente faz sexo com alguém, nós estamos nos tornando uma só carne com aquela pessoa. E isso é muito sério. Porque nós muitas vezes não levamos isso em consideração. E não, irmãos, talvez isso seja também até às vezes um outro tipo de problema, mas veja que quem está falando para vocês nessa manhã é um homem solteiro. Pastor, beleza, mas um homem solteiro. Então assim, tudo que eu estou falando neste exato momento, eu estou falando do que de fato eu acredito, do que eu estudei, e mais do que isso, do que de fato a palavra de Deus nos traz. E não é como se eu fosse aqui, de repente, um santo, alguém que sabe mais do que você, coisíssima nenhuma. E não é o vice-versa de dizer que, porque eu não sou casado, eu não tenho maturidade para falar sobre o assunto, porque nós estamos falando sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala igual para todo mundo. Independente se nós somos solteiros, casados ou qualquer coisa do tipo. Mas a sexualidade deve ser exercida, quando nós estamos falando da palavra de Deus, de sexualidade cristã, ela precisa ser exercida dentro do casamento. Qualquer coisa que esteja além disso, nós estamos tratando de pecado. Sexualidade entre adolescentes, pecado. Nós estamos falando sobre, de repente, problemas de vício em pornografia, por exemplo, pecado. Se nós estamos falando de adultério, pecado. Se nós estamos falando sobre outras coisas que nem convém citar aqui nesse momento, né? Mas nós estamos falando de pecado se nós não estamos tratando sobre sexualidade dentro de um contexto de casamento. Sexualidade cristã, primeiro, homem e mulher. De preferência, maior de 18, maior de idade. Porque daí nós estamos desenvolvendo maturidade. Não é possível nós querermos e pensarmos em desenvolver relacionamentos conjugais sem maturidade. E sexualidade deve ser exercida dentro do casamento. Isso são princípios basilares. Para começar a falar sobre adultério, nós precisamos saber disso.
Isso aqui precisa ficar muito claro na nossa mente. Isso aqui precisa ser uma verdade absoluta para nós. Porque a partir do momento que nós começamos a negociar esses valores, essas questões, nós vamos nos colocar num risco absurdamente grande de pecar. Nessa área, especificamente. Então nós precisamos focar nisso como verdades absolutas. E tudo que eu falei aqui, a palavra de Deus nos traz com profunda abundância. Profunda abundância. Agora, vamos para o nosso tema de fato. Como que um adultério acontece? E aqui, muitas vezes, nós vamos ter um problema grave. Porque nós vamos pensar que adultério é um negócio assim, é pecado. Adultério acontece por uma série de razões. Primeiro, adultério acontece por falta de maturidade em casa. Não vou dizer nem que acontece, mas ele pode acontecer. Por falta de maturidade. Esse é o primeiro ponto. Falta de maturidade no relacionamento pode levar ao adultério. E 99% dos casos leva. O que pode levar a um adultério? Né? A olhar para outra mulher ou para outro homem com olhos de cobiça. Se nós não temos identidade. Se a nossa identidade é falha, nós teremos 100% de chance, nós vamos ter problemas dentro do casamento. Quer ver? Vou te explicar. Vou trazer um negócio bem fácil aqui. No contexto geral, homens gostam de futebol. Eu não gosto, odeio futebol. Não me convide para assistir jogo, eu não gosto. Mas, no geral, homens gostam de assistir futebol. Então, você, mulher, que vai se relacionar com um homem, que você vai se casar com um homem, e que um casamento, nós sabemos que é para o resto da vida. As exceções existem, mas um casamento, em princípio, ele é para o resto da vida. Então, você, mulher, vai se casar com um homem, mas você odeia futebol. Odeia. Do fundo do seu coração, você acha igual eu, que perder 1 hora e sei lá quanto tempo, 30 minutos, né? 1 hora e 30, 90 minutos, é abominável. Para mim isso é terrível. Eu acho. Pastor, eu não acho. Beleza, tudo bem. Segue a sua vida, seus hobbies você gosta, eu gosto dos meus, né? Ver gente correndo atrás da bola. E ganhando milhões enquanto você está perdendo dinheiro. É um absurdo. Mas, tudo bem. Tem gente que gosta. E tem gente que não gosta. Mas veja, se você é mulher, você precisa ter identidade para entender que você não gosta disso. E talvez você nunca vai negociar isso. E muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, pelo amor de Cristo Jesus, nós sofremos dentro do casamento porque nós negociamos a nossa identidade. Não é verdade, Rev? Nós negociamos a nossa identidade. Quer ver? Casalzinho de adolescente. Chega um para o outro, de repente a menina chega para o cara e fala assim, eu adoro saltar de paraquedas. Mas o cara morre de medo de altura. Eu também. Pronto, você negociou sua identidade, você está ferrado pro resto da vida. E a palavra é essa mesmo. Você está lascado pro resto da vida. Porque você negociou sua identidade, você negociou quem você é. Você negociou, em última instância, você negociou quem Cristo fez você para ser. Isso é muito sério. E é por isso que nós precisamos ter muita maturidade dentro de um relacionamento. Por quê? Primeiro, porque nós precisamos conhecer a nós mesmos e saber aquilo que nós podemos e não podemos negociar. Segundo, maturidade nos faz conhecer o outro. Você já ouviu aquela história, Rev, de pessoas que falam assim, eu me casei com o fulano, e o fulano, durante o namoro, era uma coisa, depois do namoro virou outra. Não virou. Não virou, é porque você, e eu vou usar um termo extremamente pesado, você não teve capacidade de conhecer o outro. Você talvez tenha negociado a sua identidade em favor de um sentimento, de uma paixão, ou de qualquer coisa do tipo. E aí, nessa negociação, você não teve oportunidade, ou você desconsiderou a oportunidade de conhecer o outro, e aí você está sofrendo por causa disso hoje. 90% dos relacionamentos é isso. Dos problemas que a gente enfrenta é isso, negociação. Mas eu não sabia. Sabia sim, mas você fechou o olho. Você não quis conhecer o próximo.
A pessoa que você... E, mais uma vez, nós estamos falando, e isso é um problema do mundo, porque o mundo não quer conhecer o outro. O mundo simplesmente quer um prazer ali, momentâneo de 5, 10 minutos, acabou, e bola para frente, bora para outro relacionamento, ou daqui um tempo a gente tem de novo e segue a vida. Mas nós não somos assim, nós precisamos conhecer a nós mesmos, e nós precisamos conhecer o próximo, com quem nós vamos, de repente, compartilhar o resto da nossa vida. Eu percebo que isso tem muito a ver com a questão da própria identidade, né? A pessoa não consegue construir a identidade dela a tal ponto que ela consiga entender que em Cristo todas as nossas carências e necessidades são supridas. Então, muito do que se negocia da identidade dentro do relacionamento, primeiro é porque você não tem ela bem estabelecida, e segundo porque você tem muito medo de perder. Você tem medo de perder aquele namoro e de não ter mais ninguém que queira você. Você tem medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo de uma série de coisas e que as suas carências não vão ser supridas. Então você acaba negociando elas para garantir aquele relacionamento, mas isso não garante o relacionamento, porque isso destrói o relacionamento lá no começo, para destruir o relacionamento lá na frente, né? Começa ali bem no começo. Aproveitando para falar alguns comentários aqui, o Rev Thiago falou que tem gente que muda até de time por causa do namorado. Né? É verdade. Nosso irmão Kleuber, que acompanha a gente lá direto do Canadá, disse assim, recentemente eu assisti um documentário sobre o casamento entre judeus ortodoxos no YouTube. Fiquei maravilhado. Eles veem o casamento de um ponto de vista de compromisso e responsabilidade. O amor não é considerado para o casamento. Ele deve ser cultivado depois do casamento. Eles consideram que as emoções atrapalham o julgamento. Assistam, é super interessante. E o nosso irmão Daniel também comentou aqui, nós pais temos muita responsabilidade quando os filhos se comportam assim em suas vidas conjugais, né? Assim no caso com infidelidade, com imaturidade, pois o seu comportamento reflete aquilo que foi ensinado pelos pais. Bom, nós vamos chegar lá nesse ponto, esse ponto foi importante. Tem uma pergunta do Gabriel também que eu estou esperando, mas eu sei que você vai falar sobre ela, porque a gente estava comentando sobre ela antes da aula começar, que é quando falar sobre sexualidade para os filhos. Mas aí quando vier o assunto, não esqueça da sua pergunta não, Gabriel. Beleza. Vamos chegar lá. Eu acho que ele não vai terminar hoje, tenho quase certeza. Mas assim, veja, nós estamos falando aqui então sobre maturidade, sobre essas questões, e isso inclui várias outras coisas, né, para chegar a falarmos sobre adultério. O próximo texto que nós vamos trabalhar mais para frente vai falar inclusive sobre divórcio, mas para chegar lá, né, e muitas vezes acaba chegando, de repente às vezes nem chega no divórcio, chega no pecado mesmo, pior ainda. Nós vamos chegar exatamente por causa dessas coisas, por causa de falta de maturidade, de nos conhecermos, de nos valorizarmos, de nos amarmos. Lembre-se, você não precisa amar o outro, você precisa amar primeiro a si mesmo. Como é que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Mandamento, inclusive, né? O resumo dos mandamentos é esse. Primeiro você ama a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo. Mas para amar o próximo, você não consegue amar o próximo se você não ama a Deus. E você não consegue amar o próximo se você não ama a si mesmo. Não é verdade? Então, assim, maturidade. Esse é o primeiro ponto, maturidade. A maioria dos adultérios acontece por falta de maturidade. E a falta de maturidade ela vai levar a várias coisas. Primeiro, ela vai levar a não conversar. Ela vai levar a vergonha. Ela vai levar, como o pastor Lucas disse, ao medo de perder o relacionamento, de ficar solteiro, de qualquer coisa do tipo, ao medo até mesmo da vergonha de repente, não ter um bom desempenho no relacionamento sexual, no casamento, de não ser, de repente, será que eu vou ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, qualquer coisa assim. Tudo isso são questões de maturidade. Vejam, o segundo problema que nós temos muito enfrentado, e que nós enfrentamos, são dificuldades financeiras dentro de um relacionamento. Dificuldade financeira vem por duas razões. Ou porque, de repente, está sem emprego, numa situação muito adversa, muito complicada. Isso pode acontecer. Dentro dessa pandemia, nós temos visto muito isso, dificuldades financeiras. Mas são adjacentes, né? Não são responsabilidade nossa. Mas, muitas vezes, as dificuldades financeiras, talvez muitas vezes, essa dificuldade financeira vem por causa da nossa imaturidade. Não saber gastar. Não saber a modéstia cristã, por exemplo. As meninas gostam muito de gastar com sapatos e bolsas, por exemplo, mas talvez dentro de um casamento, no início de um casamento, não dê. Mas nós não queremos abrir mão. E nós não queremos abrir mão porque nós não nos conhecemos.
Porque nós não gastamos tempo para nos amar, para nos conhecer, para termos um relacionamento primeiro conosco. Ai, pastor, relacionamento comigo mesmo, eu sou tão chato. Então seja legal. Porque se você não é legal com você mesmo, você não é legal com ninguém. Maturidade, irmãos. Maturidade. Maturidade vai nos levar à percepção de que nós não devemos negociar algumas coisas. Por exemplo, casar com um não crente. Ah, mas eu casei e a pessoa se converteu. Glória a Deus, que bênção. Que privilégio que você teve, porque isso não acontece com frequência. Não é assim em todos os casos, e nós sabemos que a palavra de Deus nos coloca numa posição difícil em dizer que nós não devemos nos colocar em jogo desigual. E muitas vezes nós ignoramos isso por causa de paixão, desejo e sentimentos muitas vezes errados. Ah, mas a pessoa pode se converter, pode. Será que ela vai? Não sei. Será que vale a pena negociar? Não sei. Eu, por mim, prefiro não negociar. Mas nós precisamos entender o que nós num relacionamento conjugal, nós não podemos negociar. Por exemplo, você tem uma vida devocional de oração e de leitura da palavra? A outra pessoa tem? Você já descobre isso no namoro. E se no namoro não mudar, você não leva para o noivado. Ah, mas de repente... Não, negocia. O problema está quando nós começamos a negociar. O adultério só acontece quando nós negociamos. Negociamos em que sentido? Negociamos porque de repente a sexualidade no casamento não está boa, porque as finanças não estão boas, porque o relacionamento em casa não está bom, porque de repente a esposa ou o marido não cozinha direito, ou não cozinha do jeito que a gente gostaria, ou porque as conversas não são boas, ou porque a pessoa faz coisas que a gente não gosta, ou porque a negociação começa no nosso coração, aí de repente o meu relacionamento sexual não é bom com a minha parceira ou com o meu parceiro, então, parceiro não, com a minha esposa e com o meu esposo, aí então eu vou começar a negociar com masturbação, com pornografia, aí nisso vai levar a outras coisas, e no fim, a finalidade de tudo isso é adultério. Mas perceba que para a gente chegar no adultério tem muita coisa, tem muito chão, tem muitas controvérsias, tem muita problemática, muita coisa vai acontecer que não vai ser tratada, que não vai ser trabalhada, que não vai ser conversada. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você casado. Quando foi a última vez você macho alfa, você homem de Ur, quando foi a última vez que você chorou para sua esposa? Pergunta séria, né? Quando foi a última vez que você chorou para sua esposa se arrependendo de algum pecado seu? Quando foi a última vez que vocês conversaram sobre alguma dificuldade? Vocês conversaram sério mesmo, conversar de verdade. Sentar junto e abrir o coração um para o outro. Quando foi a última vez? E nós estamos vivendo, irmãos, num contexto de pandemia que todos os relacionamentos estão mais intensificados, porque nós estamos passando muito mais tempo em casa, e aí não tem algumas aberturas de saída, e se tínhamos problemas de relacionamento antes, agora, meu Jesus amado, piora tudo. E isso é uma prova. Se nós temos problemas que não estão sendo solucionados e estão piorando na pandemia, eles vão piorar ainda mais, porque eles não estão sendo solucionados. Se não foram solucionados antes, não vão ser solucionados agora e não vão ser solucionados amanhã. E é por isso que nós precisamos, e eu vou bater muito nessa tecla, maturidade. Maturidade para saber que nós precisamos resolver as nossas pendências, seja com maturidade, com relacionamento, com sexualidade, ou com qualquer outra pendência que nós tenhamos. O irmão Kleuber fez um comentário interessante aqui. Ele falou assim, os homens casam esperando que a mulher não mude, e as mulheres casam esperando que o homem mude. E o oposto acontece. É muito engraçado como a gente não se conhece, né? Como é difícil a gente se conhecer. E nós, isso é um problema do nosso tempo, sempre foi um problema. Porque nós temos facilidade de irmos para a cama com outra pessoa, mas nós temos dificuldade de conversar com essa pessoa. Olha que coisa séria isso. É fácil
de ter uma sexualidade, de você abrir a sua intimidade, o máximo da sua intimidade, da sua intimidade corpórea, pelo menos, com outra pessoa. Isso é fácil, tipo, o mundo está fazendo isso direto, e muitas vezes isso a gente leva para a nossa vida cristã também, e muitas vezes negociando a própria palavra de Deus para conseguir isso. Né? Agora, nós conseguimos ter essa facilidade. É fácil fazer sexo, mas é difícil conversar. É difícil pedir perdão para um irmão entre outro, é difícil pedir perdão, mas é fácil fazer sexo. É um absurdo isso, o ponto que nós chegamos. Há uma sexóloga, psicóloga, filósofa, qualquer coisa assim, nos Estados Unidos, que eu li alguns anos atrás, que ela traça, inclusive, o panorama da queda dos impérios. E se você realmente olhar para isso, você vai olhar desde o Império Egípcio e tudo mais, os impérios começam a ruir quando a moral sexual é pervertida. Pode olhar, pode perceber. Todo o império que você olhar, quando começa esse troço de infidelidade conjugal, de sexo a qualquer custo, a qualquer preço, com qualquer um, com qualquer coisa, com qualquer... Começou isso daí, você pode ter certeza que o império vai começar a ruir. Foi assim com os gregos, foi assim com os romanos, e assim vai com todo mundo. Então, maturidade. Maturidade. Porque para chegar num adultério, irmão, precisa de muita coisa. Não é bem assim, olhei para uma mulher, vamos lá. Não é. Para isso acontecer, precisa de muito processo, precisa de muita coisa. Muita coisa. E não se esqueça, e a gente não pode se esquecer disso, adultério e qualquer outro pecado não é o problema. A chegada do adultério é só o fim, é só a consumação do negócio. Mas o pecado já foi há muito tempo. Quando você abriu a brecha, já foi. E é isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Não abra a brecha. Não limite a coisa. Você tem que ser uma pessoa radical. E é isso que o texto está nos dizendo nos versículos 29 e 30. Ele está falando sobre uma fidelidade radical. Porque veja, ali no contexto, ele está falando sobre a mão direita e o olho direito. Isso era muito importante para os judeus daquela época. Para o povo daquela época, você falar sobre a posição direita era uma posição muito, muito importante, de grande importância e autoridade. Então, quando ele fala ali de olho direito e mão direita, ele está dizendo aquilo que é importante. É importante. Então, veja, por exemplo, no meu caso, eu sou deficiente visual, vocês sabem disso. Né? No seu caso, imagine você. O texto está falando sobre olhar, né, ali para a mulher, e tá, olhou para a mulher, e está falando, isso vale para homem e mulher, não é só para homem, mas olhou e cobiçou, já era, já deu ruim. Pensa comigo, já que você tem um pastor que é deficiente visual, pensa comigo. Eu não enxergo. Isso quer dizer que eu não tenho desejo? Ou seja, o texto acabou de cair por terra, né? Então o Senhor Jesus é mentiroso, porque ele está dizendo que se arrancar não vai ter desejo. Não tem nada a ver, não é isso que ele está dizendo. O que o Senhor está dizendo é que o mal, o pecado, ele deve ser arrancado, extirpado da nossa vida pela raiz, com fidelidade a Cristo e com ousadia, muita ousadia. Então ele não está dizendo assim, vai lá e arranca o seu olho que você não vai mais ter problema, arranca a sua mão que você não vai ter problema. Não é isso. O que o texto está nos dizendo, irmãos, é que a partir do momento que nós temos uma maturidade suficiente em Cristo Jesus para entender a nós mesmos, entender o próximo e realmente termos relacionamentos, desenvolvermos relacionamentos santos, relacionamentos profundos, uns com os outros, seja na área do relacionamento de amigo, de irmão, família, seja na área de relacionamento sexual entre homem e mulher dentro do casamento, nós estamos falando que qualquer coisa deve ser extirpada da nossa vida antes. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem grave aqui. Se uma pessoa tem costume de assistir pornografia antes do casamento, ela vai continuar fazendo isso depois. Não vai mudar, não vai deixar. Porque o casamento não é o que aparenta na pornografia. Pornografia não é casamento. Aquilo lá é fantasia. Fantasia. É ficção. E eu conheço pessoas que sofrem hoje, sofrem dentro do casamento, porque olharam
alguma coisa pornográfica, olharam para a pornografia e levaram para os seus relacionamentos, isso é absolutamente comum e verdadeiro em 100% dos casos, levaram para os seus relacionamentos aquilo que viam na pornografia. E aí o relacionamento está destruído. E aí para consertar, leva tempo. Quer que eu conte um segredo para você? Sabe quanto tempo leva para uma imagem sexual, uma imagem pornográfica entrar na sua mente? Menos de 10 segundos. Para você fixar aquilo na sua mente, menos de 10 segundos. Sabe quanto tempo demora, em média, para uma imagem pornográfica sair da sua mente, para ela ser apagada pelo seu cérebro? No mínimo, 10 anos. Existem estudos e mais estudos que comprovam isso. 10 anos. Ou seja, você viu, você se rendeu à pornografia, você vai levar 10 anos para se curar disso. Olha como é sério isso. E como a gente muitas vezes leva as coisas na brincadeira. E aí nós cometemos adultério, ou nós estamos passíveis de cometer isso, ou nós cometemos outros pecados dentro do nosso casamento, ou não estamos satisfeitos porque nós simplesmente demos brecha para o que o nosso olho, para o que o nosso desejo pecaminoso quis, e desejo pecaminoso todo mundo tem. Só que existe um dos frutos do Espírito, que é domínio próprio. E todo cristão tem domínio próprio. Então, se eu tenho dificuldade, eu tenho uma dificuldade com masturbação, eu tenho uma dificuldade com pornografia, eu tenho uma dificuldade de relacionamento nisso, naquilo, naquele outro, pede ajuda. Conversa com Deus. Conhece e conheça profundamente o que a palavra diz sobre isso, para que você possa lutar com isso. Mas não abra brechas na sua vida, para que você possa eventualmente chegar num estágio de derrocada final de pecado. Conserte, não existe nenhum problema que não possa ser consertado. Não existe nada que o Senhor Jesus não possa transformar na minha e na sua vida. Então, se você se identifica com qualquer coisa do que nós estamos falando aqui, pede ajuda. Corre atrás de ajuda. Eu não consigo falar com um pastor. Procura um psicólogo crente para valer mesmo, que vai te ajudar nisso. Se é o caso. Não, eu tenho, de repente, o meu problema se for um caso dos homens, ereção, de ejaculação, procura um médico. Mas não fica sofrendo. Não negocie. Casamento, irmãos, não é felicidade. Existe felicidade dentro do casamento? Existe. Mas casamento não é um sinônimo de felicidade, a menos que você trabalhe para isso. E você não vai entrar num relacionamento para ser feliz, esqueça isso. Você entra num relacionamento para compartilhar felicidade, para compartilhar da sua intimidade com Deus, com o outro. E isso vale para todos os relacionamentos, embora a gente esteja falando aqui sobre um relacionamento entre homem e mulher. Mas a minha vida, ela serve para proclamar o Evangelho aqui para o pastor Lucas, por exemplo. Inclusive é exatamente o que nós estamos fazendo, proclamando o Evangelho um para o outro aqui, em aula, pregando a palavra, conversando sobre isso. Mas eu tenho vergonha. Vence. Vença. Não, veja, se é difícil para você, também é difícil para mim. Lembre-se, eu sou solteiro, mais uma vez. Eu também tenho as minhas lutas. Agora, se um dia eu acordar e falar, hoje eu não estou afim de lutar, eu me lasquei. E você também. Porque é nisso que o problema começa. É nesse sentido que os nossos problemas começam. Quando a gente negociou. Falar, hoje eu não estou afim de lutar contra o meu pecado. Pronto, acabou. Você se lascou. E muitas vezes nós fazemos isso. Mas eu tenho vergonha. Vence. Por amor a Cristo, vale a pena vencer a sua vergonha, o seu medo, a sua insegurança. Por amor a Cristo, vale vencer o seu pecado, vale se arrepender, se você de fato esteja cometendo algum pecado nesse sentido. Por amor de Cristo, vale tudo. Por amor de Cristo, vale amar a sua esposa e o seu esposo. Vale se consertar. Vale abrir o seu coração dentro de um relacionamento de fato. Maturidade. Maturidade. Manda ver, Ref. Temos comentários aqui, o Gabriel fala, pedir ajuda para algum irmão ou irmã de confiança também é bom. E ele cita Tiago 5,16, que diz, confessai as vossas culpas uns aos outros,
e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O irmão Clubber diz assim, ó, a pornografia mostra algo que não tem absolutamente nada a ver com amor. Aquilo chega a ser mais baixo do que o sexo dos animais. E isso polui o coração da pessoa e causa distorção do relacionamento. O Gabriel complementa, exatamente, Clubber, lembrando que ela é irrealista, uma obra de ficção que não reflete o sexo na vida real. Eu vou continuar só mais um pouquinho, irmãos, então tenha paciência, por favor, aguenta um pouco mais, que o tema é importante. Eu sei que já passou um pouquinho das 11, mas aguenta só mais um pouquinho, só para eu encerrar aqui. Tem algumas coisas que eu queria ponderar com os irmãos antes da gente finalizar. Primeiro, a questão da maturidade é extremamente importante. Segundo, quando nós falamos sobre se conhecer o próximo, eu encontrei muitos adolescentes, muitos jovens, casados ou noivos ou namorados, que vieram conversar comigo, sejam meninos, sejam meninas, falando a respeito assim, mas o meu namorado é isso, meu namorado é aquilo, minha namorada é isso, aquilo. E eu achava assim, o cúmulo do absurdo, porque a resposta é muito simples. Uma vez um amigo meu chegou, nossa, a minha namorada reclama demais. Eu falei, cara, você quer que uma mulher não reclame, você casa com um homem, velho. Vira gay. Você simplesmente não conhece uma mulher, mas está namorando com uma. Mas é verdade. As meninas estão rindo aqui, gente. Mas é verdade. A gente não conhece o próximo. E aí quer colocar no próximo as nossas expectativas de felicidade. Isso não funciona. Não funciona. E muitas vezes a gente leva ou vai para um contexto de masturbação, de pornografia, de sexo fora do casamento, porque nós estamos simplesmente querendo nos agradar a nós mesmos, porque nós não entendemos o próximo. Né? Nós estamos levando para o casamento expectativas de coisas que são irreais, como, por exemplo, eu falei, o irmão Cleber falou sobre pornografia. Eu vejo que a gente não quer topar o esforço, não vou nem dizer o desgaste, vou dizer o esforço de lutar por um relacionamento com profundidade. Então a gente quer, assim como tudo que a gente faz é muito rápido, muito fácil, né? Muito fast, a gente quer tudo na mão, pronto. Então a gente quer um relacionamento que venha pronto. E aí, até esses tempos atrás, aí, eu vendo um livro que fala sobre casamento, ele fala isso, né? Você diz assim, muita gente fala, não deu certo, ou a gente não está se dando bem, porque o fulano, a fulana, né? O cônjuge é muito diferente de mim. Isso não é novidade nenhuma, né? Até porque um homem falar o mulher, óbvio. É o óbvio, exatamente. É óbvio que ele é diferente de você. Você queria o quê? Casa com um clone seu, então. Exatamente. Então a gente não quer o esforço de lidar com o diferente, porque dá trabalho. A gente não quer conhecer o outro. Não quer essa profundidade, né? É isso. Rev, está surgindo bastante comentários sobre a questão familiar aqui. Eu acho que a gente vai ter que legal, isso que eu vou entrar nesse nesse assunto, né? Posso expressar aqui o que está por aqui? Pode, leia aí. A Carla falou algo bem legal aqui. Ela falou, acredito que falta falar sobre sexualidade com jovens e adolescentes. Lindo. Quanto mais perfeito. cedo em casa, melhor. Cabe aos pais perderem o medo e romperem os tabus e falarem da melhor forma com os filhos. É isso. Daniel confirma ela aqui, falando que é verdade. E ela diz ainda mais, a Carla, diz assim, essa geração cresce sem conhecer sobre, aprendendo com pornografia e se tornam adultos que escondem seus pecados e não falam sobre. Nossa, perfeito. Cria-se uma bola de neve sem tamanho. Meu Deus, perfeito. É lindo. Irmãos, quando que a gente começa a combater o adultério? Quando a gente é criança. Quando os nossos pais têm coragem de, primeiro, tratar os seus próprios problemas. Não adianta nada você chegar, né, e tratar com alguém um negócio que você também não está disposto a tentar resolver. Então, coragem para resolver os seus próprios problemas. Primeiro. Segundo, pais que tenham coragem de conhecer o que a palavra diz com profundidade, nesse sentido. Terceiro, e aí importantíssimo, pais que têm coragem de compartilhar com os filhos a respeito de sexualidade. Tá? Pelo amor de Cristo Jesus, para com esse negócio de que sexo é tabu, é feio, é qualquer coisa do tipo, e que deve ser tratado de maneira exclusiva, diferente, coisa. Sexo é sexo, meu irmão. Tá tranquilo. Todo mundo faz, ou vai fazer pelo menos uma vez na vida. Normal.
Não é sujo, não é feio. Pelo contrário, pode ser lindo, se for um sexo cristão, ainda melhor ainda. Né? Dentro do que a própria palavra nos traz como sexualidade. E aí, lógico, existe muita coisa, eu não vou entrar aqui no mérito agora. Mas para com isso, de que sexo é um negócio tabuzento, complicado. Não é. Sexo é sexo. Vai lá e explica o que é e ponto. Está resolvido. Mas a gente tem um medo enorme de falar sobre sexo. Quando todo mundo sabe o que é. É um negócio estranho. Ai, mas é meu pai e minha mãe. Meu irmão. Já viu aqueles adolescentes que falam assim, ai, eu não falo sobre sexo com meu pai e com a minha mãe porque eles não vão me entender. Ô desgraça de arrogância. Eles fizeram a gente. Pai e mãe foi quem fez os filhos. Oi? Se você não sabe disso ainda, foi papai e mamãe que fez. Quem entende de nós, se não são os pais, meu irmão, aprende certo. Porque, na verdade, sabe o que acontece? Isso é problema de pecado. Primeiro de arrogância, mas depois de pecado. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, o meu pai não vai me entender, na verdade é porque você quer fazer errado. E aí você está procurando alguém que vai te ensinar do jeito errado. E se você, papai e mamãe, responsável por crianças e adolescentes e jovens, não falar do jeito certo, tenha certeza que seu filho vai aprender do jeito errado. Os irmãos estão falando coisas bem nessa questão, Rev. O Kleber fala assim, eu acho que o problema é mais grave ainda. A cultura brasileira é extremamente erotizada. Agora que eu estou à distância, posso ver o quanto somos erotizados. Uhum. E ele ainda diz mais, o sexo está entranhado no nosso dia a dia. O filme Lagoa Azul é passado na sessão da tarde, e a novela das 7 tem nudismo. A mulher no Brasil é usada até para vender cova em cemitério. E a Carla fala, exato, são dois extremos, ou muito tabu, ou muito normal. É engraçado isso, porque na verdade a gente vive sim numa sociedade sexualizada com problemas inúmeros sobre sexo. Então, o que é uma incoerência sem tamanho, né? Você erotiza toda uma sociedade, o que já é por si só um grande problema. E pior, irmão Kleber, de que só sexualizar a sociedade é sexualizar a criança. E no Brasil isso é uma praga. E como eu trabalhei já com esse assunto, eu posso dizer que isso é uma praga impressionante. É um negócio assim diabólico, eu podia dizer. Então, assim, nós precisamos tratar sobre isso. Mas talvez eu tenha um pouco de dificuldade de tratar em casa. Tenta aprender da melhor maneira que você puder, com toda a dedicação que você puder. Outra coisa que nós precisamos trazer para o nosso contexto de filhos, de aprendizado. Sexo e sexualidade precisam ser trabalhados dentro da igreja. Tem uma frase, inclusive, né, que diz assim, se o adolescente não aprender mas não aprender sobre sexo, dentro da igreja ele vai aprender errado atrás do muro. Né? Então, assim, aqui é o lugar de falar sobre essas coisas, de aprender, de ver o que a Bíblia diz, como é que tem que ser o certo e o errado. Como que o nosso coração deve se aconchegar na palavra de Deus acerca do que ela trata sobre sexualidade. Aqui é o lugar de falar sobre isso. Né? Nesse caso, no nosso contexto aqui, nós temos 3 pastores, pela graça de Jesus. Não me pergunte por que isso acontece, mas Jesus é bom nesse sentido. Você tem 3 pastores para conversar sobre sexo. Mas conversar sobre sexo com o pastor? Não consigo, não dá, para mim não vai. Tem a irmã Vitória, por exemplo, psicóloga, crente, conversa com ela. Não tem a irmã Vitória, tem a irmã Nicole, por exemplo, que está estudando psicologia, está no último ano, logo se forma, conversa com ela também. E ela ainda almeja se especializar nessa área, inclusive. Mais para frente, de repente, nós vamos ter, se eu não me engano, a Heloísa Colli, nossa irmã Heloísa Colli está fazendo psicologia. De repente pode conversar com ela também daqui para frente. O que nós precisamos é saber que igreja é um lugar para se tratar sobre isso. Porque se nós não tratarmos aqui, nós vamos tratar sobre sexualidade lá fora, e sexualidade lá fora é pecaminosa. Aqui é crente, aqui é bíblica, aqui é santa. Então nós precisamos parar com isso, de ter essa vergonha de tratar sobre sexualidade. Mas eu tenho problema nessa área. Sim, tudo bem. Vamos resolver junto. Mas eu tenho pecado nessa área. Meu irmão, se arrepende. Conversa com Jesus, se arrepende. Cura a sua vida.
Se trate. Busque restauração em Deus. Porque só Ele pode te dar. Eu não posso restaurar a vida de ninguém. Nem a minha própria. Eu não posso nem me salvar. Mas nós podemos encontrar em Cristo Jesus as respostas para as nossas mazelas, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Nós podemos encontrar em Cristo Jesus satisfação. O que Deus nos propôs de sexualidade cristã é suficiente, irmãos. Nós não precisamos de mais do que Ele propôs. Nenhum homem precisa de mais de uma mulher. Nenhuma mulher precisa de mais de um homem. Mas nós precisamos de um homem, de fato, homens de fato, sermos homens de fato. E nós precisamos de mulheres que sejam mulheres de fato. Ponto. Acho que 80% dos problemas está resolvido só nisso. O resto é sentar e conversar. É tratar. Se precisar de remédio, toma remédio. Se precisar de terapia para alguma coisa, faz. Não tem problema nenhum, faz. O que não dá, o que a gente não pode aceitar, é que o nosso coração abra brechas para chegarmos nas vias de fato de um adultério, de um divórcio, de problemas que nos levem à depressão, ansiedade, coisa e tal. Resolve a sua vida porque tem solução nessa área também. E eu sei que essa área é muito difícil de tratar. Mas ela é difícil de tratar porque nós queremos que ela seja difícil de tratar. Então nós precisamos abrir mão desse nível exagerado de vergonha. Não estou dizendo que você nunca mais vai ter vergonha de falar sobre o assunto. Eu tenho. Será que eu não estou morrendo de vergonha de falar aqui? Tenho. Mas nós precisamos vencer isso para podermos nos tratar, nos cuidar, nos respeitar, nos amar e aprender a respeitar e amar o próximo. Aprender sexualidade bíblica, cristã, de fato. É isso que nós precisamos. Lute e lutemos juntos para desenvolvermos uma sexualidade cristã e bíblica satisfatória. Porque no mundo, meu irmão, você pode ser o lobo de Wall Street. Você pode, pode ser o Dom Juan, você pode ser a Simone de Beauvoir do sexo. Se não for um sexo, uma sexualidade desenvolvida diante dos padrões satisfatórios de Deus, você nunca vai encontrar satisfação real. E você sempre vai estar em busca de mais, mais e mais. E mesmo assim nunca vai estar satisfeito. E aí o problema é que assim, nunca vai estar satisfeito, e aí você pode começar lá, de repente, sexo com uma mulher, aí depois com duas, com três, depois com mulher mais velha, com mulher mais nova, depois com fim. E é ladeira abaixo, irmãos. E isso é uma ciência exata. 100% das vezes, se você está buscando uma satisfação que não encontrou, além de nunca encontrar 100%, ela vai te levar cada vez mais para o buraco. Cada vez para um sexo mais sujo, mais vil, mais depressivo, que leva mais ansiedade, mais a pecado, mais a pecado e mais a pecado. Vamos tratar. Converse com Jesus sobre isso, porque foi Ele que te criou. É Ele que sabe a sua identidade. Converse com o próximo sobre isso. Primeiro com a sua esposa, pelo amor de Deus, com o seu marido. Converse sobre isso. Falem sobre sexualidade. Falem sobre vocês. Se exponham, se abram. Se curem. Orem um pelo outro. Proclamem a palavra de Deus um para com o outro. Por favor, em nome de Jesus. E se vocês não conseguirem se resolver, nos procurem. Pede ajuda. Se você tiver muita dificuldade, só fala, eu tenho dificuldade na minha sexualidade, não consigo falar com você. A gente indica alguém. A gente abre uma rede de cura, de ajuda para você. Porque nós temos essa rede, né, Rev, para nós mesmos. Porque nós também temos as nossas dificuldades. E nós precisamos nos ajudar. E nós constantemente estamos nos ajudando nesse ponto. Então, vamos trabalhar sexualidade bíblica e cristã. E isso começa em casa, com os nossos filhos. Não pregue para os seus filhos que existe uma cegonha, pelo amor de Deus. Que a criança vem do vaso sanitário, do alface, do repolho, sei lá, do que você quiser falar. Não fale sobre isso. Fale o que a Bíblia diz.
Fala o que a Bíblia diz, que já é verdade. E se verdade já está bom demais. Não minta, não esconda, não tenha vergonha. Tá? Existe um equilíbrio para a vida sexual e é isso que nós precisamos buscar. Equilíbrio. Nem muito para lá, nem muito para cá. Nem 8, nem 80. Mas vamos tentar ter um equilíbrio, sem mentira, sem omissão e sempre priorizando o que a Bíblia diz. Sexo depois do casamento. Homem e mulher. Com maturidade para se conhecer e conhecer o próximo. E poder de fato desfrutar de uma vida sexual, de uma sexualidade cristã bíblica e realmente satisfatória para uma vida inteira. Posso orar por você? Chegou até a cansar. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, então, durante essa semana, se você tiver dúvidas, se você precisar conversar sobre o assunto, nos procure, fala conosco. Né? Mas comece conversando com o seu marido, com a sua esposa e com a sua família. Tá bom? Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos aprender a te conhecer, a ter uma intimidade profunda contigo, um relacionamento profundo com o Senhor. E aí, a partir disso, nós precisamos ter um relacionamento profundo conosco mesmo. Nós precisamos aprender a nos amar, a nos conhecer, a se relacionar conosco, a sermos pessoas legais, pessoas de bom caráter, de boa índole para nós mesmos. Nós precisamos aprender a nos gostar. Nós precisamos aprender a gostar da nossa própria companhia, de quem nós somos. Porque aí sim nós vamos ter condições de nos relacionar com o próximo de uma maneira saudável, de uma maneira santa, de uma maneira que glorifique o teu nome, que glorifique o Senhor. Por isso nos ajuda. Porque nós estamos numa sociedade, Deus, que nos impede de desenvolver maturidade, que ao todo tempo está nos levando à imaturidade. Seja imaturidade na vida, financeira, sexual, em todos os sentidos. Por isso nós precisamos do Senhor, para que o Senhor restaure em nós o desejo de buscar maturidade. De buscar intimidade com o Senhor e desenvolver maturidade cristã, sabermos lidar com as coisas de maneira concreta, de maneira bíblica, sabermos lidar com as nossas finanças, com os nossos desejos, sabermos lidar com as nossas angústias, com as nossas dores, com as nossas frustrações, com a nossa tristeza, com a nossa alegria, com a nossa identidade, com a nossa ansiedade. Nós precisamos aprender essas coisas e o Senhor pode nos ensinar. Tua palavra diz que nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor e o Senhor dá sabedoria livremente. Por isso, nós pedimos nesse momento, derrama sobre nós sabedoria. Sabedoria que vem de Ti. Sabedoria que vem da Tua palavra e não do mundo. Não de filme, não de série, não de literatura, não de conceitos, de ideologias, de filosofias, ou mesmo dos nossos próprios desejos pecaminosos. Que nós possamos aprender aquilo que o Senhor nos ensinou sobre sexualidade. Não aprender com pornografia. Não aprender fora dos muros da igreja. Não aprender um sexo errado, insatisfatório, irreal. Um sexo que machuca, que transtorna, que traz ansiedade, que traz depressão, que traz angústia, que traz insegurança, que nos faz sentir pessoas ruins, pessoas sujas, podres, que nos faz nos sentir piores do que animais, de fato. Mas que nós possamos encontrar em Ti e na Sua palavra uma sexualidade satisfatória, santa, bíblica, uma sexualidade que glorifique quem o Senhor é, que nos faça desenvolver maturidade um para com o outro, que nos faça desenvolver um relacionamento realmente maduro, um relacionamento cheio de sensibilidade, cheio de amor, de carinho, de respeito, um relacionamento onde nós vamos nos ajudar mutuamente, onde nós vamos nos curar mutuamente, onde nós vamos proclamar o Evangelho mutuamente. Um relacionamento que seja feliz não por quem nós somos e não por causa do outro, mas um relacionamento que nos traga felicidade, porque é um relacionamento baseado em quem o Senhor é e no que a Sua palavra nos ensina. Nos enche de sabedoria,
de discernimento sobre esse assunto. Tira a nossa vergonha, nosso medo, tira o nosso tabu, a nossa dificuldade sobre o assunto. E se em qualquer coisa do que nós falamos aqui hoje, Senhor, existe algo que precisa ser corrigido, se existe algum pecado que precisa de arrependimento, convence o nosso coração nesse instante de que nós precisamos nos arrepender e nos achegar a Ti para que nós possamos ser curados e perdoados pelo Senhor. Se em qualquer coisa nós precisamos ser restaurados, que o Senhor possa nos ajudar. Espírito Santo de Deus nos traz arrependimento, nos traz convicção do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos nos arrepender e buscar restauração, que nós possamos compreender e termos ciência plena e absoluta de que não existe nenhum pecado, nenhum problema de que nós não podemos resolver com a ajuda do Senhor e da Sua palavra. Por isso nos ajuda, nós precisamos de Ti. Nos traz convicção, sabedoria, derrama sobre nós a Sua graça, derrama sobre nós a Sua misericórdia, porque nós precisamos do Senhor. Continua falando conosco, que esse assunto não comece e termine aqui, mas que ele possa continuar para que nós possamos ter isso, ter esse tema profundo, em conhecimento profundo no nosso coração. Nós não temos vergonha e dificuldade de conhecer sobre esse assunto, para que a cada dia mais nós possamos lutar mais e melhor, com mais convicção, com mais sabedoria, com mais discernimento sobre esse assunto. E que possamos, de fato, encontrar na comunhão, na comunidade cristã, a ajuda que talvez nós não conseguimos sozinhos. Nos ajuda a sermos uma igreja que tem uma sexualidade saudável e que se ajuda mutuamente nesse sentido. E que nós possamos vencer, por fim, ó Deus, essa dificuldade que nós temos de conversar sobre sexualidade com a nossa família. Que nós possamos entender que nós somos amados pela nossa família, mas que nós não vamos ser amados pelo mundo, ainda que o mundo nos ensine e nos fale aquilo que nós queremos ouvir, mas que nós possamos abrir o nosso coração para quem nos ama e que vai nos ensinar uma sexualidade bíblica, saudável, cristã e satisfatória. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.